Em um futuro devastado pela infertilidade humana, o mundo mergulha no caos e na desesperança. Quando uma jovem milagrosamente engravida, um homem desiludido é arrastado para uma missão impossível: proteger a última esperança da humanidade em meio a governos autoritários, fanatismo e um planeta à beira do colapso. O filme começa no ano de 2027. Há quase 2 décadas a humanidade é incapaz de se reproduzir e agora está à beira da extinção, o que causou o colapso da sociedade. O Reino Unido é uma das poucas nações restantes com um governo funcional, o que levou uma onda de refugiados a entrarem ilegalmente no país. Isso fez com que o exército passasse a patrulhar as ruas, capturando imigrantes para prisão ou até execução. A história começa quando Théo Faron entra em uma padaria para pegar um café e ouve a notícia na TV: a pessoa mais jovem do mundo faleceu. Após anos lutando com o status de celebridade que sua idade lhe trouxe, ele foi atacado por um fã por se recusar a dar um autógrafo. Todos na padaria parecem devastados com a tragédia, mas Théo não demonstra preocupação. Ele sai da padaria e para poucos metros adiante para colocar uísque no café, quando de repente há uma explosão na loja. Há muito grito e alarme soando, mas felizmente Théo não se machuca. Com um zumbido irritante nos ouvidos e indiferente, Théo vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. No escritório, quase ninguém está trabalhando de fato. Estão todos chorando pela perda da pessoa mais jovem do mundo. Théo aproveita a oportunidade, mente para o chefe dizendo que também está abalado com a notícia e pede permissão para terminar o trabalho em casa antes de sair. No caminho de volta, o trem em que está é constantemente apedrejado por rebeldes e indigentes. Há também muitas jaulas cheias de refugiados, vigiadas por policiais na estação. Do lado de fora da estação, Théo encontra seu velho amigo Jasper Palmer. Depois de um abraço, entram no carro e dirigem até a casa de Jasper no campo, enquanto discutem sobre a explosão na padaria, considerando a possibilidade de ter sido o próprio governo que plantou a bomba. Eles veem um ônibus passar, levando refugiados para um campo em Bexhill. A casa de Jasper fica escondida no meio da floresta, tão escondida que eles precisam parar o carro e afastar galhos falsos para conseguir passar. Jasper brinca com Théo sobre sua falta de vida amorosa e problema com bebida, e também oferece que ele vá morar com ele. Mas Théo recusa. Dentro da casa, descobrimos por fotos e recortes de jornal que Jasper era cartunista político e sua esposa, Janice, era fotojornalista. Hoje, porém, Jasper se tornou um hippie e vendedor de maconha, e Janice está em estado catatônico desde que foi torturada. Há também fotos antigas de Théo com uma mulher e um menino pequeno. Depois de cumprimentar Janice, Théo e Jasper fumam no sofá e conversam sobre vários assuntos. Jasper menciona que seu principal cliente é um policial de imigração do campo de Bexhill, e eles discutem sobre a possível existência do Projeto Humano, uma organização científica secreta com instalações ocultas, onde tentam encontrar uma cura para a infertilidade da humanidade. No dia seguinte, Théo volta para casa e, ao sair para o trabalho, é sequestrado na rua por um grupo militante chamado Os Peixes. Com o rosto coberto, o colocam em uma van e só descobrem seu rosto quando chegam ao território deles. E vê pela primeira vez em anos sua ex-esposa Julian Taylor, que pede desculpas pela encenação, mas explica que precisavam fazer aquilo para evitar a polícia. Ela é uma mulher procurada desde os tempos de ativismo, mas Théo deixou essa vida para trás. Julian explica que não foram eles que colocaram a bomba na padaria e leva Théo para uma caminhada. O motivo de tê-lo chamado é que precisa de documentos de transferência para uma refugiada chegar até a costa, e Théo pode consegui-los por meio de seu primo. Théo recusa a ideia e quando Julian oferece dinheiro, ele diz que não precisa, obviamente mentindo. Como ele não colabora, Julian manda seus homens cobrirem seu rosto novamente e o levarem embora. Na van, um dos peixes diz que isso nunca aconteceu e que estarão sempre o observando. Outro entrega a Théo um bilhete para pendurar no metrô, caso mude de ideia, e depois o jogam na rua com algumas moedas para o ônibus. Algum tempo depois, parece que Théo realmente muda de ideia, pois visita seu primo Nigel, que trabalha como ministro. Um carro de luxo o busca e o leva até uma residência particular, onde o ministro mantém e restaura obras de arte clássicas, como o Davi de Michelangelo, que está faltando um pedaço da perna. Após se abraçarem, eles almoçam com o filho do ministro, que os ignora completamente enquanto joga em uma tela conectada diretamente ao corpo. Depois de perguntar sobre a esposa do primo, Théo pede os documentos de transferência, inventando uma história de que são para a namorada poder visitar o irmão doente em Brighton. Nigel diz que é um grande favor,
já que isso é altamente controlado, e após gritar para o filho tomar os remédios, promete ver o que pode fazer. Theo pergunta por que Nigel guarda tanta arte se em 100 anos não haverá ninguém para vê-las. Nigel responde que simplesmente não pensa nisso. Horas depois, Theo está em um pub e é abordado por um dos peixes, Luke, que viu o bilhete pendurado. Theo explica que conseguiu os documentos, mas eles são vinculados. Então ele mesmo terá que acompanhar a garota, tarefa que aceitará se for melhor pago. Luke aceita, pois Julian tem grande confiança em Theo. No dia seguinte, outro membro dos peixes o aborda enquanto ele aposta em corridas de cães. Uma mulher que mostra o mesmo bilhete. Theo a segue até um ônibus, onde Julian o espera. Ela pergunta pelos documentos antes de relembrar os velhos tempos, mas logo acabam discutindo sobre a morte do filho deles, Dylan, e a separação. Quando chegam ao destino, saem apressados e Theo aproveita para perguntar por que foi escolhido. Julian diz que o escolheu porque confia nele. Ele pergunta o que acontecerá com eles e ela responde que não sabe, antes de lhe dar um beijo rápido. Depois de atravessarem uma ponte, encontram Luke, que entrega o pagamento a Theo. Enquanto explicam que ele será levado até o primeiro posto de controle em Canterbury e depois ficará por conta própria, entram no carro, onde Theo conhece uma mulher chamada Miriam e a jovem que deverá escoltar, Key. Eles seguem viagem até Canterbury. Theo dorme no início do trajeto, mas quando acorda, ele e Julian relembram os velhos tempos como ativistas e brincam com uma bolinha de golfe. Ao se aproximarem do destino, são emboscados por uma gangue armada. Julian é baleada. Eles conseguem escapar dos atacantes, mas logo a polícia chega e começa uma perseguição. Luke é forçado a parar o carro, mas ao sair, atira e mata 2 policiais antes de voltar ao volante e fugir. Eles param para se despedir de Julian. As 2 mulheres cobrem o corpo com um lenço e oram, enquanto Theo tenta fingir indiferença até se afastar e chorar sozinho. Mas não por muito tempo. Luke logo ordena que voltem ao carro para fugir antes de serem capturados. Ao anoitecer, chegam a uma casa segura dos peixes, onde o grupo se reúne para votar no novo líder. Theo pede uma carona de volta a Londres, mas dizem que é perigoso e ele deve esperar até o dia seguinte. Em vez disso, oferecem um banho e roupas limpas. Depois Miriam o chama para levá-lo até Key, enquanto os peixes votam em Luke como novo líder. No celeiro, Key diz que Julian lhe contou histórias sobre o filho deles e que se algo desse errado, deveria confiar em Theo. Ele é o único que pode levá-la até o barco chamado The Tomorrow. Theo não quer se envolver, então Key tira o vestido e revela seu segredo. Ela está grávida. Theo fica chocado, mas o momento é interrompido por Luke, que os leva de volta à casa. Na TV, noticiam que o corpo de Julian foi encontrado e que a polícia está procurando os cúmplices. O grupo discute o que fazer com Key. Os peixes não querem torná-la pública, pois o governo tomaria o bebê, mas Theo acredita que ela precisa de cuidados médicos. Também há o problema de o projeto humano ser difícil de contatar, o que pode fazer perderem a única chance. Key decide ficar e ter o bebê na casa segura, mas quer ser levada ao barco depois do parto. Mais tarde, Theo acorda com barulhos do lado de fora. Espiando, descobre que os homens que os atacaram antes estão chegando. A emboscada foi planejada por Luke para assumir o controle e usar o bebê como arma política. Theo corre até o quarto de Key e Miriam para avisá-las e ajudá-las a escapar. Eles se escondem e tentam fugir em um carro, mas ele não liga. Theo empurra o veículo, atraindo a atenção dos peixes. O carro começa a descer a ladeira e os inimigos tentam alcançá-los pelas janelas, mas Theo e Miriam os repelem. Quando o carro para no meio da descida, Theo sai para empurrar novamente, derrubando um dos perseguidores com a porta. No fim da ladeira, o carro atola na lama, mas Miriam consegue fazê-lo pegar e Theo corre para entrar de volta. Eles escapam. Theo leva Miriam e Key até a casa de Jasper, que os recebe calorosamente. Durante o jantar, eles discutem as opções. O barco do projeto humano fará 2 paradas: Windsmore, longe demais, e Bexhill, o campo de refugiados. Jasper acredita que Bexhill é a solução e começa a preparar tudo. Na manhã seguinte, Miriam faz algo como yoga e Key trançando o cabelo de Janice. Theo pergunta sobre a gravidez. Ela está com 8 meses e não sabe quem é o pai. Jasper retorna com um plano. Eles entrarão no campo de Bexhill com a ajuda de um policial conhecido que os contrabandeará. Key aceita o plano. À noite, enquanto Theo bebe, ouve os outros conversando e rindo. Jasper conta às mulheres como Theo e Julian se conheceram durante um protesto e como o relacionamento desandou após a morte do filho deles na pandemia de gripe.
Theo não aguenta ouvir mais e vai dormir. Na manhã seguinte, o alarme toca. Os peixes os encontraram. Jasper dá instruções para Theo sobre como contatar Sid, o policial, e o manda fugir com as mulheres, recusando-se a ir junto. Theo observa de longe quando os peixes chegam e, insatisfeitos com as respostas de Jasper, o matam. Theo mente para Key, dizendo que está tudo bem e dirige embora. No dia seguinte, chegam a uma escola abandonada, onde encontram Sid, que os leva de caminhão ao campo de refugiados. Durante o trajeto, Key tem contrações, mas dizem ser enjoo. Ao chegarem em Bexhill, precisam fingir tristeza enquanto entram em um ônibus cheio de refugiados. As contrações pioram e, ao chegarem ao campo, a bolsa de Key estoura. Um guarda nota e Miriam finge um surto religioso para distrair. É levada e executada. Theo protege Key, dizendo que o líquido no chão é urina e fezes, afastando o guarda. Eles entram no campo, encontram uma mulher romena chamada Marichka, que os leva a um prédio abandonado. Lá, Key entra em trabalho de parto e Theo a ajuda até que ela dá à luz uma menina saudável. No dia seguinte, Sid volta dizendo que a cidade está em caos e promete levá-los até um barco, mas Marichka avisa que ele não é confiável. Sid saca uma arma e revela que há uma recompensa por eles. Marichka o empurra e Theo o acerta com um tijolo. Eles fogem entre tiroteios entre militares e peixes, guiados por Marichka. Ao mostrarem o bebê para um homem em um prédio, são autorizados a entrar e descansar. Mais tarde, um soldado os avisa para sair em 1 hora. Quando saem, são capturados por Luke e os peixes. Luke leva Key e o bebê e deixa outros para matar Theo e Marichka, mas chegam soldados permitindo que fujam. Theo sobe um prédio sob fogo pesado e encontra Key perto de Luke, que é morto por uma explosão. Theo pega Key e o bebê e os leva para fora. Todos param de atirar ao ver o bebê. Refugiados e soldados ficam maravilhados, permitindo que passem. Quando se afastam o suficiente, os tiros recomeçam. Eles encontram Marichka, que os guia até um túnel subterrâneo com um barco esperando. Ela se recusa a ir junto e empurra o barco para o mar. Theo rema até uma boia, o ponto de encontro. Enquanto esperam, Key nota sangue e Theo admite ter sido baleado, mas diz estar bem. Ele ensina a Key como fazer o bebê arrotar e ela decide chamá-la de Dylan, em homenagem ao filho de Theo. Logo depois, ele perde a consciência, talvez morra, exatamente quando o barco The Tomorrow chega para resgatá-los. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.